Crianças, podem sair. Quero convidar a amada igreja para abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. No qual faremos a leitura dos versos 27 e 28. Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Hebreus fica mais para perto de Apocalipse do que para perto de Gênesis. Fica mais para o final da sua Bíblia. Aqui na minha é a página 1590. Você estava usando que versão? Agora de manhã, na leitura? NVI? Amém? Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim. Amém? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar. Pai amado, Pai belíssimo, queremos neste momento invocar o Teu santo nome, Senhor, santo, santíssimo nome, pelos méritos, pelos merecimentos que há na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para agradecer ao Senhor pelo dom da vida, para agradecer ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã, por podermos, Senhor, Te buscar livremente, e agora, Senhor, podermos abrir a Tua santa palavra, para dela aprendermos, Senhor, para sermos transformados pela Tua revelação, pela Tua verdade. Pedimos agora o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos ter interesse pela Tua palavra, Senhor. Um interesse que não vem da terra, mas do céu para cada um de nós. Que possamos ter o interesse pela Tua palavra e também de colocá-la em prática nas nossas vidas. Faz assim conosco, Senhor, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, sendo que alguns dias atrás nós tivemos o feriado de finados, hoje eu queria aproveitar para falar um pouco sobre a morte. Na verdade, eu queria falar sobre ideias erradas, que são muito comuns em relação à morte. Sabemos que existem muitas ideias erradas, e você pode pensar agora em uma ideia que vai contra a palavra de Deus. Mas por questão de tempo eu quero falar apenas de duas ideias muito comuns em relação à morte. Quais são elas, pastor? Primeira ideia sobre a qual eu quero falar é a falsa ideia da reencarnação. Quem aqui nunca teve dúvida sobre se a reencarnação é verdade ou é mentira, né? Quem aqui nunca teve aquela impressão de passar por um lugar ou de imaginar, mas eu já vi isso, né? Eu já vivi esse momento. Aí vem aquela ideia de que você foi um rei no século XV ou uma rainha. Sempre assim, reencarnação, sempre você foi um rei ou uma rainha, né? E nós vamos ver que essa ideia ela é muito popular, ela é muito difundida. Emissora de televisão, né? Filmes de Hollywood falam muito sobre essa ideia. Mas o que seria a reencarnação? A palavra reencarnar significa encarnar de novo, receber um corpo, voltar à carne.
Então fala sobre alguém que deixou o corpo, mas em algum momento volta ao corpo. E nós vamos ver que isso não é totalmente errado. A Bíblia fala sobre voltar ao corpo, mas não de forma como diz a reencarnação. Então reencarnar significa voltar à carne. Fala-se muito em espíritos desencarnados. São espíritos que vagam por aí, que falam com as pessoas, né? Eles não têm carne. Reencarnar é você voltar a ter um corpo. E essa ideia, ela parece nova, mas ela é muito antiga. Ela é antiquíssima. Um famoso historiador chamado Heródoto diz que os egípcios já ensinavam essa ideia. E há quem diga que os egípcios aprenderam com a Índia, que é um país, uma civilização muito antiga. Dizem que uma das mais antigas que existe. Então, segundo os egípcios, a reencarnação se dava instantaneamente. No momento em que a pessoa morria, o espírito dela passava para alguém que estivesse nascendo, para algo que estivesse nascendo, independente de qual fosse esse ser vivo. Poderia ser, por exemplo, um ser da terra. Você poderia reencarnar em um ser da terra, você poderia reencarnar em um ser da água, e você poderia reencarnar em um ser do ar. Então essa era a ideia dos egípcios, e que é muito comum em algumas religiões ainda hoje. O budismo, confucionismo, o hinduísmo ensinam a metempsicose. Quem já ouviu falar sobre isso? Metempsicose. Ninguém? O que é a metempsicose, pastor? É a ideia de que ao morrer você vai voltar, mas você pode tanto progredir como regredir. Você pode voltar na esfera animal, você pode voltar na esfera vegetal, e você pode voltar também na esfera humana. Então, em uma vida você pode ser um ser humano, na outra vida você pode ser uma vaca, e na outra vida você pode ser uma mangueira. Então você pode mudar a esfera. Você pode ir para frente ou você pode ir para trás. É por isso, às vezes, nós ocidentais não entendemos porque os hindus veneram tanto a vaca, porque eles acham que ali pode ser um parente seu, né? Alguns até não matam baratas, porque ali pode ser, né, a sua irmã, pode ser a sua tia, pode ser alguém que você conhece, né? Então é a metempsicose. Irmãos, mais atualmente, essas ideias são antigas, muito antigas. Porém, mais atualmente, um homem chamado Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita. Esse nome é muito comum, Allan Kardec. Muitos anos atrás ele codificou aquilo que se tornou conhecido como o espiritismo. E uma das ideias básicas do espiritismo é a reencarnação. Por isso ele diz que não se deve temer a morte, porque a vida não acaba ali, pelo contrário, você volta em outras vidas. Só que diferentemente dessas outras ideias metempsicose que eu citei, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo, dos egípcios, o espiritismo de Allan Kardec é diferente, precisamos entender isso. O espiritismo só admite progresso. Então o ser humano nunca vai reencarnar em um animal ou em um vegetal. Para o espiritismo, o ser humano sempre vai reencarnar como ser humano. Como é? Gostei. Mas por que progresso, Vinícius? Eles acreditam no karma. A reencarnação é baseada no karma. Às vezes a pessoa fala, esse menino é meu karma, né? E o que é o karma? O karma é a carga positiva ou negativa que você adquire durante a vida. Então tudo aquilo que você faz durante essa vida, ela traz consequências.
seja para essa, seja para a seguinte. Então, se hoje você está sofrendo muito, o Espírita diz, deixe ele sofrer. Por quê? Porque ele está pagando o karma da vida passada. Então, na vida passada ele fez algo errado, e agora ele tem que pagar o karma dele, para que na vida seguinte ele venha melhor. E aí na outra vida ele vem melhor. Então, o que são as vidas no Espiritismo? São pagamentos, parcelas que você vai pagando, e a cada vida você vai evoluindo. Ele diz que você nunca vai para trás, você sempre vai para frente. Você sempre tem que melhorar um pouquinho em cada vida que você vive. É que nem uma correnteza. Você pode até nadar contra a correnteza, mas você acaba seguindo o fluxo dela. No Espiritismo é assim, até que você vire uma pessoa sem erro, e aí no Nirvana, né, que é uma doutrina budista, você atinge o Nirvana. O que é o Nirvana? É o estado perfeito, você se une com a divindade e se torna um com ela. Isso depois de sucessivas vidas progredindo. Então, no Espiritismo nós temos essa ideia de que hoje nós estamos pagando algo do passado. Eu fiquei pensando, mas e a primeira vida sofreu por quê? Né? Se não tinha vidas antes, ele sofreu por quê? Está pagando o quê? Então essa é uma ideia, como eu disse, muito antiga, mas também, irmãos, muito popular nos dias de hoje. Você vê que fizeram uma pesquisa e nos Estados Unidos, 1 em cada 4 pessoas acredita na reencarnação. Aí se você for para os jovens universitários, esse número cresce. 1 em cada 3 acredita na reencarnação. Nos Estados Unidos, viu? País desenvolvido, país de primeiro mundo. E aí, como eu disse, nós temos uma emissora de televisão no Brasil muito conhecida pelas novelas espíritas, né? Que muitas vezes nós acabamos assistindo. Nós não, né? Vocês. E aí tem os filmes, vou nem cantar, mas tem os filmes Ghost, né? Tem atores, Sylvester Stallone, tinha um guitarrista dos Beatles também. No Brasil tem atores como Reinaldo Gianecchini e muitos outros que defendem essa ideia, que acreditam nessa ideia. E como eu disse, muitas vezes, nós crentes mesmo, nós temos a impressão de que já vivenciamos algo, né? Já realmente, será que... Como foi que eu aprendi isso? Como é que eu tenho essa habilidade? Porém, irmãos, precisamos entender que apesar de ser antiga, apesar de ser popular, a reencarnação é uma ideia errada. É uma ideia antibíblica. Mas, pastor, Jesus não falou sobre o novo nascimento? Jesus não disse que João Batista era Elias? Está na Bíblia, pastor. Sim, de fato, Jesus falou sobre o novo nascimento. João capítulo 3. Porém, o novo nascimento do qual Jesus falou não é um novo nascimento físico. É um novo nascimento o que, igreja? Espiritual. A pessoa nasce de novo espiritualmente quando se converte a Jesus e recebe o Espírito Santo. Então não é uma reencarnação. Pastor, e quando Jesus diz que João Batista é Elias? Vamos dar uma olhada nesse texto? Ele se encontra lá em Mateus capítulo 11, verso 14. Mateus capítulo 11. Inclusive o Espiritismo diz que eles são a única religião científica, a única religião comprovada cientificamente. Então nós temos que estar preparados para conversar com pessoas que acreditam nisso. Mateus 11, 14 diz: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para
vir. Falando de João Batista, Jesus diz: se vocês querem saber quem ele é, eu vou dizer agora. Eu vou revelar para vocês, viu? Se preparem. João Batista é Elias. Eita! E aí? João Batista é Elias? Não sabe? É Elias? Jesus está dizendo que é. O que é que Jesus está dizendo aqui, igreja? Hã? Ele é como Elias, ele tem características de Elias. Ele ia anunciar a vinda de Jesus. Capítulo 17. Mateus 17. Verso 10. Mas os discípulos o interrogaram. Os discípulos interrogaram Jesus: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará no futuro todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Mais uma vez Jesus diz: olha, realmente está profetizado que Elias viria. Mas eu queria dizer para vocês que Elias já veio. E eles entenderam que o Elias do qual Jesus está falando é João Batista. Então quer dizer que João Batista é a reencarnação de Elias? Parece, né, igreja? Parece. Porém, nem tudo que parece é. O que Jesus está dizendo é exatamente o que vocês disseram. João Batista veio cumprir o chamado profético de Elias. Então, assim como Elias profetizou a vinda de Jesus, João Batista veio para cumprir esse chamado profético de Elias. Ele não é a reencarnação de Elias, por um motivo bem simples. Elias não morreu. Como ele pode ser a reencarnação de Elias, se reis dizem que Elias subiu ao céu, vivo? Então João Batista é João Batista, Elias é Elias. Mas os dois se pareceram muito na forma de vestir, na forma de falar, na forma de profetizar. Então é como se alguém hoje visse alguém pregando e diz: olha, ele prega que nem o fulano de tal. Ele está seguindo os passos de outra pessoa. Entendeu? Então João Batista é o personagem semelhante a Elias do Antigo Testamento. É o quê? Existe, a irmã Sandra está falando sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Existe a possibilidade, nós não sabemos quem são, mas pode ser Enoque e Elias, os dois não morreram, né? Pode ser Elias e Moisés, porque eles fazem milagres semelhantes aos que Elias e Moisés fizeram. Pode ser qualquer um desses três, né? Ou pode ser que não seja nenhum dos três. Sejam pessoas novas que Deus vai levantar no futuro. Mas por que Elias e Enoque não morreram? Deus tem um propósito para isso, né? Eles foram levados ao céu sem experimentarem a morte. Sim, mas eles vão ressuscitar. Exatamente, lá diz. Irmãos, essa ideia da reencarnação, ela é errada. E um dos textos que mostram isso foi o texto que nós lemos no início.
Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. Existem exceções? Existem. Por exemplo, eu creio que Lázaro morreu 2 vezes. Porque ele morreu, Jesus ressuscitou, aí Lázaro está vivo até hoje, né? Dá para a gente visitar ele lá na casa dele. Eu creio que não, eu creio que o tempo passou e Lázaro morreu. Várias pessoas que foram ressuscitadas, eu creio que morreram novamente depois, ou então foram levadas para o céu, né? Mas pode ser que existam exceções. Mas a regra geral, aos seres humanos está ordenado, está determinado morrerem apenas uma vez. Então a reencarnação ela é totalmente refutada em versículos como este. Exatamente, vamos já falar sobre essa segunda parte do versículo. Porém, como eu disse, a ideia de voltar ao corpo, ela não é totalmente errada. Por que não, pastor? Porque a Bíblia fala que todo ser humano vai voltar ao corpo. Só que é ao próprio corpo. Essa ideia bíblica não é chamada de reencarnação. Ela é chamada de quê? Começa com a letra R. Ressurreição. Então não é o ser humano voltando em uma planta, em uma barata, em uma vaca, em um rei, em uma rainha, mas é ele voltando ao seu próprio corpo. E a Bíblia fala sobre isso e chama de ressurreição. Exatamente, exatamente. Os ideais eram os mesmos, os dons eram os mesmos, porque eles dois tinham o dom de profetizar, as roupas que eles vestiam eram parecidas, os alimentos que eles comiam, né? Então parece que João Batista, claro, primeiro Jesus, mas parece que João Batista ele se espelhou, humanamente falando, no profeta Elias. E procurou em algumas coisas seguir o exemplo dele, na humildade, né? Tanto é que João Batista profetizou no deserto, na forma de se vestir. Então muitas coisas são semelhantes, inclusive os ideais que ele seguiu. Pois não, Fábio? Pronto, a segunda morte. A gente estudou uma quinta-feira atrás, falando sobre a quinta bem-aventurança. Primeira morte, Fábio, é a morte física. Segunda morte é a morte espiritual, que a Bíblia compara ao lago de fogo. Então o que a Bíblia diz? Todos os que morreram, crentes e descrentes, vão voltar ao corpo. Vão reencarnar, mas não a reencarnação, a ressurreição. E aí serão julgados, Fábio. E aí aqueles que não se entregaram a Jesus, não estão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. E como é que a Bíblia chama o lago de fogo? A segunda morte. Pior do que a primeira, porque é uma morte definitiva, não tem mais volta. Sim, conforme as nossas obras. Isso vai nos levar agora para a segunda ideia errada a respeito da morte. Mas só para concluir a primeira, muitas pessoas estão se iludindo, não estão se preocupando com a forma como estão vivendo. Por quê? Porque acham que vão voltar depois, vão ter uma nova oportunidade, né? Não, o que não der certo agora, na outra vida vai dar certo. Alguns até pensando nisso tiram a própria vida. Então, conselho bíblico: aproveite a única vida que você tem. E aproveite biblicamente. Porque aproveitar não é viver no pecado. Aproveitar é aproveitar fazendo a vontade de Deus. Porque nós só temos uma vida. Depois disso,
Aí vem a segunda ideia errada a respeito. Obrigado. Primeira ideia errada, então, sobre a morte é reencarnação. Muito antiga, muito popular, mas antibíblica. Segunda ideia errada a respeito da morte é a ideia do morreu, acabou. Exatamente, para quê? Morreu, acabou. Não, morreu, acabou. Essa é ainda mais perigosa do que a reencarnação. Por quê? Porque na reencarnação ainda tem um futuro para você se preocupar. Ixi, o que eu fizer agora, eu vou criar um karma que eu vou levar para outra vida. Então eu vou ter cuidado aqui. Por isso fazem muitas boas obras. Por isso tem muita caridade. Por quê? Porque eu estou colocando a balança mais pesada para o lado bom. Eu vou fazer caridade aqui, porque na outra vida eu venho melhor do que essa. Então é a ideia do karma. Mas essa ideia, irmãos, é ainda pior. Morreu, acabou, é ainda pior. Por quê? Porque aí nem com futuro nenhum eu me preocupo. Não tem futuro nenhum, depois da morte acaba. E aí vamos aproveitar essa vida, né? Essa ideia é muito comum, irmãos, entre as pessoas do mundo. Eu tenho que viver agora, né? Parece que quando a pessoa fica velha, é pior ainda, né? Agora eu entendi que eu vou morrer mesmo. E agora que eu tenho que aproveitar, aí vai para os forró, vai para as coisas que não prestam, né? Vai para as coisas erradas. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz: se não há ressurreição, se não há uma vida pós-morte, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Essa é ou não é a filosofia mundana? Vamos comer, vamos beber, vamos se divertir, porque morreu, menino, acabou, não tem mais nada não. É o chamado materialismo. Não existe nada espiritual, é só o que a gente vê mesmo, é só o que a gente consegue tocar. Esse negócio de céu, de inferno, isso tudo é mentira, isso tudo é invenção. E essa é uma ideia errada, irmãos, muito errada. Inclusive o verso que nós lemos diz o quê? Porquanto aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Opa! Quer dizer que morreu, acabou? Não é verdade não? Vai vir algo depois? Vai. E a Bíblia ainda diz o quê? O que é que vem depois da morte? Juízo. Em um momento ou em outro. Tem quem acredita que o juízo é logo assim que você morre. Outros acreditam que fica dormindo. E lá na frente, todos ressuscitam para serem julgados ao mesmo tempo. São duas ideias muito comuns. De uma coisa eu sei: todos seremos julgados. Inclusive, eu sempre costumo dizer, as pessoas falam muito essa frase, que a única certeza que nós temos é a morte, né? Não, a morte é a única certeza que nós temos. Irmãos, a Bíblia fala de homens do passado que não morreram. Eu citei dois, Enoque e Elias. A Bíblia fala de pessoas do futuro que não morrerão, os arrebatados. Quem for arrebatado não vai morrer. Então a morte é a única certeza? Não, pode ser que a gente não morra. Mas tem algo que vivos e mortos vão experimentar. Morrendo ou não morrendo, todos serão o quê? Julgados. Não tem como escapar não. Essa é a certeza que nós temos, o juízo de Deus. Vamos ver, só para confirmar o que eu estou dizendo, irmãos, que tem crente que acha que não vai ser julgado. Eu achava, eu entendia que o crente não passa pelo julgamento. Mas olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:10. Alguém lê para mim bem alto. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso responde à sua pergunta, Fábio. Pastor, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras? Paulo diz: segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio. Quando eu morrer, aí alguém vai lá, né, intercede por mim. Não, é o que você fez no corpo, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. E é o que Paulo diz: porque importa que todos os outros compareçam perante o tribunal de Cristo. É isso que Paulo diz? Não, porque importa que todos nós, o apóstolo Paulo se inclui, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E ele diz para quê? Para que recebamos segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. 2 Timóteo 4:1. Indo adiante, 2 Timóteo 4:1. Pastor, esse julgamento é feito de coisas que não foram feitas de perdão, ou de coisas intermediárias, porque a palavra fala também que todos os seus pecados são perdoados por causa do esquecimento. Isso quer falar sobre perdão dos pecados que você pediu perdão, ou de pecados ocultos, ou de pecados que você não quis entender que você estava errado, que você estava pecado. Qual seria a seleção desse pecado? Porque a palavra também fala, que você jogado para ser jogado na cesta mesmo não é pecado. Certo. Quando nós somos perdoados, Suiane, o nosso pecado é tratado de uma forma diferente. Porém, a Bíblia não diz que ele não vai trazer consequências. Então, pode ser que os nossos pecados perdoados sejam julgados como perdoados, mas eles vão ser julgados. E aí, na hora, eu acredito, vai ser dito: estes pecados foram perdoados. Mas tudo que foi feito vai passar pelo juízo de Deus. Entendeu? Sim. O que o arrependimento faz? Ele nos salva. Nós somos salvos. O crente, ele não vai ser julgado para ser salvo ou condenado. Não. Lá em João 3:18 diz que o que nele crê não é julgado. Em que sentido? Não é condenado. Então, o crente em Cristo, aquele que confiou em Jesus, ele não vai ser julgado para ver se as obras dele vão salvá-lo. Não. Ele vai ser julgado para receber mais ou menos recompensas. Então, dependendo do que nós fizemos, nós seremos mais recompensados ou menos recompensados. Mas do inferno nós escapamos por causa de Cristo. Entendeu? Isso não quer dizer que as nossas obras não tiveram consequências. Elas vão ter consequências aqui, e algo talvez seja mencionado naquele dia. Eu estou só imaginando, porque a Bíblia não diz claramente como vai ser, certo? Mas eu não acredito, Suiane, que naquele dia o crente que se converteu, aí vai lá ver o livro dele, não tem nada aqui. Ele se arrependeu de tudo, né? Então não tem nada. Eu creio que vai ter algo. Não, ele fez, mas ele se arrependeu, mas ele confessou, mas ele foi perdoado. O sangue de Jesus vai nos perdoar, mas não acredito que não vai ter consequência nenhuma. Exatamente. Sim. Perda de comunhão com Deus, né? Sim. Não necessariamente terreno. É um princípio geral. Por exemplo, a pessoa assassinou alguém, mas ele se arrependeu do assassinato, verdadeiramente.
Isso apaga o que ele fez? Não. Isso apaga as consequências do que ele fez? Não. O que a Bíblia promete? Ele vai ter misericórdia. Vai diminuir a pena. Ele vai ser melhor tratado do que se ele não tivesse se arrependido. Aí o sofrimento é maior. Quem se arrepende, o sofrimento é menor. Mas tem consequência? Tem. Não podemos ter pecados carnais e pecados espirituais? Não. Eu não vejo essa diferença na Bíblia. Pecado é pecado. Ou ele afeta mais o ser humano, ou ele afeta mais a Deus. Mas ele é um pecado que começa a trazer consequência aqui e que também vai trazer alguma consequência no dia do juízo. Entenda, eu não estou dizendo que a pessoa, que Deus no trono vai dizer: ah, está aqui o que você fez, né? Mas eu me arrependi, eu não quero saber. Você fez e pronto. Não creio que vai ser assim. Mas eu creio que, como eu disse, talvez Deus cite o nome, a obra, que é a vida da Suiane. Isso. Mas Jesus morreu por ela e ela aceitou Jesus, se arrependeu e isso está perdoado. É diferente de não aparecer nada, entendeu? Eu não sei exatamente como vai ser, né? Não tem um manual de como vai ser o dia do juízo. A gente fica imaginando. Uma coisa eu sei, Suiane: Deus é justo e é amoroso. Então, juntando os dois. É como se Deus mostrasse sua grandeza perante os homens, tanto na terra como no céu. Né? Isso aqui foi homem contra mim. Isso aqui foi homem contra o irmão. Isso aqui foi homem contra o mundo. E eu perdoei. Por quê? Porque ela se arrependeu verdadeiramente. Pronto. Porque nós somos salvos não pelas obras, mas pela fé. Pronto. Então é uma graça que o Senhor dá. Eu creio que vai ser por aí. Se eu estiver errado, vocês não me procurem no dia, o pastor está diferente do que o senhor falou. Não, eu disse naquele dia que eu não sabia, tá bom? Mas o que eu sei é que a gente pode confiar em Deus, irmãos. A gente pode confiar que Deus é justo, viu? Imagina aí como seria, irmão, se a gente pecasse, cometesse um crime grave como um assassinato, né? E aí na hora que a gente se arrependesse, Deus tirasse a consequência para nós. Isso seria ou não seria um incentivo para a gente pecar de novo? Né? Nós somos maus. A natureza humana é ruim. Se Deus não colocar uma consequência, isso vai ser um incentivo para a gente. Ah, foi tão fácil. Pedir perdão e aí já tirou. Mas Deus deixa a gente sofrer um pouquinho, para a gente reconhecer como aquilo não vale a pena fazer. Ok? Então, a gente leu 2 Timóteo. Entendeu, Suiane? Ou não entendeu? Entendi, pastor. Existem pecados contra a palavra, pecados contra Deus, pecados contra o ser humano, e tudo isso vai ser colocado no julgamento. Né? Amém. Oi? Não lemos. Então, 2 Timóteo 4:1. Pode ler. Eita! Que versão é essa, irmã Sandra? NVI? Parece que vocês estão usando tudo NVI, né? Na minha versão, ARA, Almeida Revista Atualizada, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar. Agora olha quem? Vivos e mortos. Aqueles que não morreram e também aqueles que morreram e serão ressuscitados. Para quê? Para serem julgados. Então, irmãos, nem todos morrerão, mas todos serão julgados. Então essa ideia de morreu, acabou, é falsa. Morreu, compareceu perante o tribunal de Cristo. Não é nem animal. Nós cremos que os animais, eles não têm
alma eterna para morar no céu, né? Que a Hormísia não escute isso, né? Ou os irmãos que gostam de animais. A gente chora muito quando o animal morre, porque a gente acha que nunca mais vai encontrá-lo, a não ser os gatos que voltam várias vezes, né? Tirando os gatos, não. Irmãos, esse é um dos motivos, queria fazer uma aplicação agora, porque nós não devemos nos preocupar demais com o comportamento dos outros. Porque pensa um negócio que às vezes traz sentimento ruim para o ser humano. É quando ele pensa o que o outro ser humano fez. As coisas erradas, né? Na corrupção, nas maldades, nos assassinatos. Às vezes alguém de perto. Ah, mas fulano de tal é tão errado. Ah, mas fulano de tal me maltrata tanto. E a gente fica sofrendo com aquilo, né? A gente fica preocupado, querendo que algo aconteça. Não queira, porque vai acontecer. Se não for aqui na terra, vai ser depois do mundo acabar. Quer dizer, se nesse mundo vai acabar, né? Vai ser depois, no dia do juízo, todos serão julgados. Então não estou querendo dizer que a gente faça vista grossa para os erros dos outros, não. A Bíblia diz que nós temos que procurar, temos que conversar, temos que confrontar. Mas às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente se preocupa demais por causa dos outros, do erro dos outros. Se fosse possível, nós sentaríamos no trono do julgamento e julgaria essa pessoa. Não precisa se preocupar com isso. Ore pela pessoa, se tiver oportunidade, procure a pessoa, mas confie que um dia todos serão julgados. Eu fico pensando, irmãos, às vezes a gente assiste um filme, um documentário de pessoas que foram injustiçadas, né? A justiça julgou errado. Às vezes ele mesmo, então alguém que fez mal a um parente dele. Imagina o sofrimento de uma pessoa dessa, né? Alguém fez um mal a um parente seu e a justiça inocenta. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Mas quando nós lembramos, quando nós lemos a Bíblia e nós vemos que existe um juiz que vai julgar todo julgamento justamente, eu já entrego essa causa nas mãos de Deus. Porque se uns fossem julgados e outros não, mas todos serão. Então vamos ter cuidado, irmãos, vamos ter cuidado com isso. Existem pessoas perdendo a paz, existem pessoas se descontrolando por causa disso, mas Deus nos dá graça para saber que um dia todos serão julgados. Então, ao invés de me preocupar demais com os outros, vai sobrar tempo para eu pensar em quem? Para eu me preocupar com quem? Comigo mesmo. Porque se todos serão julgados, isso inclui a mim também. Eita, então peraí, eu estou olhando muito para o erro dos outros e estou esquecendo que eu também vou estar lá. Então eu vou agora me importar com a forma como eu tenho vivido. E de fato, quando nós lembramos que nós seremos julgados, cada um pelas suas obras, não sei se vai ser no telão, mostrando para todo mundo, né? Alguém uma vez até perguntou: por $1 milhão, você deixaria que a sua família visse um filme de tudo de errado que você fez? Por $1 milhão, você deixaria que a sua família visse um filme de tudo de errado que você fez? Um dia, talvez, isso vai acontecer. E não vai ser por $1 milhão. Não estou dizendo que todos vão ver, não, viu? Mas, pelo menos, tudo vai ser repassado ali diante de Deus. E aí, irmãos, esse deve ser um motivo para eu cuidar de mim, para eu ter cuidado com a minha própria vida. Vai fazer pergunta difícil não, senhor. Isso me trouxe a lembrança da passagem de Eli.
Quem recebe mais é mais cobrado. Né? Não, o senhor está falando, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Mas a gente também tem que ter muito medo da mão de Deus pesar sobre nós, a questão da negligência. Né? A liderança ela é mais dada, mas também ela é mais cobrada. Então, Deus vai ajudar? Concordo. O senhor está mais percebe. Mas precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus coloca a gente em algum canto da alma. E ali tem coisas que a gente precisa fazer com a mão do Senhor, não, certo? E eu não estou comparando com o Senhor, não estamos falando. Mas eu creio, em nome de Jesus, que a gente também pagará o preço daquilo que a gente não fizer. E às vezes, por negligência, que a gente só coloca para Deus e esquece de nossa parte. Com certeza. Eu tenho que lembrar da minha, com certeza. Eu tenho que lembrar da minha responsabilidade. E às vezes, quando a gente toca algo, a responsabilidade dos outros, é porque Deus está falando a gente, né? E aqui não é para o bem da pessoa, não é para o mal, e às vezes até mal da pessoa. Né? Então, biblicamente falando, nós também temos responsabilidade de coisas que é Deus e tem coisas que são de nós. Porque ele caiu da cadeira, pegou o pescoço por conta de pegar negligência que ele teve com os filhos. E Deus avisou isso a sua vida. Então, assim, nós devemos também olhar para essa parte. Né? Concordo, senhor. Eu creio que tudo é o equilíbrio. Porque, por exemplo, não adianta. O que foi que Jesus disse? Tira primeiro a trave do teu olho, para que possas enxergar bem e poder tirar. Tira primeiro o cisco que está no teu, não, a trave que está no teu olho, para que possas enxergar bem e tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então eu creio que tudo é um equilíbrio. Mas qual deve ser a minha primeira preocupação? É a maneira como eu estou vivendo. Porque o que eu quis dizer? Não é, eu até falei que nós não devemos, não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com o erro dos outros, e não devemos orar, não devemos procurar. Eu até falei isso. Só que às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos agir de uma forma desequilibrada, olhando mais para os outros, sofrendo com o que os outros estão fazendo de errado, e vamos esquecer de nós mesmos. Entendeu? Eu procuro a pessoa, eu falo com a pessoa, e aí estou fazendo minha parte. Aí a pessoa não quer, aí eu continuo. Cuidado, é o desequilíbrio que eu estou falando. Nós temos que fazer, orar, procurar, como líderes principalmente, com os nossos filhos, né? Mas aí, às vezes, não está mais na minha mão, não está mais no meu poder. Eu vou me descontrolar por causa disso? Não. Eu vou confiar que ainda vai haver um julgamento. Então, é nisso que o julgamento de Deus nos tranquiliza. Existem coisas que eu não posso fazer, mas Deus vai fazer. Entendeu? Foi nesse sentido. E quando eu cuido de mim, quando eu olho para mim, aí eu enxergo melhor como eu posso ajudar o meu irmão. Porque às vezes eu estou tão magoado, eu estou tão emocionado com o que o outro fez, que eu nem enxergo direito. Mas, por exemplo, eu olho para mim, né? O fulano cometeu um erro. Primeiro a Bíblia diz que eu devo olhar para mim. Primeiro, não é o único. Então eu vou olhar para mim, eu também erro. Eu também falho. Aí eu vou com qual atitude para o irmão? Se eu já olhei para mim, eu sei que eu errei, agora eu vou até com amor para com ele. Concorda? Mas se eu for direto para ele, eu vou com qual atitude? Legalismo, achando que só ele erra. O que os fariseus faziam? Sem amor. Por isso que Jesus diz: olha primeiro, olhe para você, porque aí você já fica mais manso, né? Mais tranquilo, e aí você vai fazer a sua parte. Então, pegando tudo, Suiane, todas essas ideias estão certas. A questão é o equilíbrio. É eu não me preocupar só comigo, que isso é egoísmo, e nem eu me preocupar só com os outros, porque isso é legalismo. Eu tenho que ter os dois lados, confiando que o juízo de Deus vai vir para todos, inclusive para mim, se eu não fizer o que eu devo fazer. Entendeu? A palavra fala que a palavra veio para causar divisão na casa. Eu entendo que a divisão é sobre o pecado e sobre o pecado, né? Divisão que a gente tem
Certo? Está de acordo com o que nós estamos estudando? Só confirma, né? E aí, como é que nós não tememos esse juízo que está por vir perante todos os homens? Verso de número 28, Hebreus 9 e 28. O qual diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Como é que eu não temo o juízo? É eu confiando em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e aguardando a sua vinda. Aguardar aqui não é só aquela ideia de estar olhando no relógio, não. É aguardando com a maneira como eu estou vivendo. A maneira como eu vivo mostra que eu estou esperando que Ele venha a qualquer momento. Então eu vou ter cuidado com a forma como eu me comporto, com a forma como eu falo, com a forma como eu penso. Por quê? Porque eu creio que Ele vem. Eu creio que Ele está vindo. Então quando Ele vier, nem que seja para me julgar, eu quero que Ele venha. Por quê? Porque eu me tornei amigo de Deus e não continuo sendo inimigo dele. Amém? E aí, como eu disse, João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. Mas como, pastor, se Paulo diz que todos seremos julgados? Julgado aqui no sentido de condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Vai ser julgado para recompensas maiores ou menores. Amém, irmãos? Essas, portanto, são as duas ideias erradas sobre a morte. A falsa ideia da reencarnação e a falsa ideia do morreu, acabou. A reencarnação é errada por quê? Porque Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez. E a ideia do morreu, acabou está errada por quê? Porque a Bíblia diz que depois da morte vem algo, vem o juízo. Para quem? Para alguns, para os descrentes? Não. Para todos, crentes, descrentes, vivos e mortos. Mas eu não preciso temer o juízo se eu estiver aguardando a vinda de Jesus. Que nós possamos fazer isso, continuar aguardando a vinda do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos orienta, Pai, que nos ilumina acerca daquilo que devemos crer, acerca daquilo que devemos pensar, acerca daquilo que devemos falar e acerca daquilo que devemos fazer. Tua palavra é o nosso manual, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Não precisamos andar em trevas, a não ser que queiramos andar nelas, porque a Tua palavra mostra o que é andar nas trevas e o que é andar na luz. Hoje, Pai, nós meditamos sobre a morte. Alguns morrerão, outros não. É um acontecimento doloroso para todos nós, Pai, que perdemos entes queridos. Obrigado pelo conforto que o Senhor tem nos dado e peço que o Senhor continue nos dando. Mas queremos, Pai, entender o que a Tua palavra diz realmente sobre a morte. Primeiro, para que possamos estar bem encomendados, mas também para que possamos ajudar aqueles que estão enganados, Pai. Ajuda-nos, ilumina-nos mais e mais e abençoa o restante deste dia, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que hoje à noite nós temos culto às 18 horas, culto de ceia. Se você puder, traga o quilo do amor. E lembrando também que hoje é o último dia para pagar as camisas, pagar as blusas, tá bom? Então você procura a Nath hoje, fala com ela. Se for preciso de mais um prazo, não sei se vai ser possível, mas conversa com ela, tá bom? Até a noite, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais